Quando o assunto é investir em Bitcoin, todo mundo quer uma formulazinha mágica para lucrar. Afinal de contas, ninguém investe pensando em perder dinheiro. Só que essa mesma galera sempre bate nas mesmas dúvidas. Rapaz, será que tá na hora de comprar? Será que tá caro ou tá barato? Rapaz, isso é investimento mesmo ou o povo tá só apostando? Eu até entendo o que passa na cabeça dessas pessoas. Todo investidor, independente se ele vai escolher um investimento em renda fixa ou na renda variável, ele quer encontrar uma referência, ele quer encontrar alguma coisa que ele possa se segurar e entender o que está acontecendo. Todo mundo que investe, ele precisa ter parâmetros, indicadores, para que ele consiga identificar preço, rentabilidade, risco e liquidez. Em outras palavras, o investidor não só quer saber quanto ele vai ganhar, mas em quanto tempo isso vai acontecer e sob que risco. E quando se fala em criptomoeda, melhor, quando se fala em Bitcoin, geral fica coçando a cabeça. E na maioria das vezes toma uma decisão por uma mera especulação. Rapaz, tá subindo, compra pelo amor de Deus, não vou perder. Eita, bicho, tá derretendo, tá perdendo, tá caindo, vende! É ou não é assim? Só que nesse vídeo, tu vai acalmar teu coração, porque aqui eu vou te dar uma aula, eu vou mostrar pra você tudo o que você precisa saber, quais são os principais parâmetros, ferramentas, para que você mesmo consiga interpretar o que está acontecendo e consiga tomar uma decisão sem se agoniar, sem se aperrear, de uma forma muito tranquila. Então já aproveita e deixa o like aí embaixo, confere se você está inscrito, aproveita essa pausa para você conferir isso e clica também no sininho. Toda semana tem vídeo de educação financeira e investimentos, de forma descomplicada, sem frescura, tu vai sair daqui tranquilo e bem confiante para tomar sempre a melhor decisão. Tu já parou para pensar o que é que passa na tua cabeça toda vez que tu vê a seguinte notícia? Bitcoin alcança máxima histórica, valor supera tudo que ele já conseguiu alcançar no mercado. Ou então, Bitcoin cai pelo terceiro dia consecutivo porque presidente A, B ou C disse que esse tipo de investimento não vale a pena e está se desfazendo das suas reservas. Eu tenho certeza que é a mistura de três sentimentos: euforia, insatisfação e o principal, muita dúvida. Euforia, porque quando tu vê um resultado positivo, tu quer também conseguir pegar o bonde. Insatisfação, quando tu perde esse bonde, ou quando tu vê que as notícias são muito ruins e tu tem dinheiro ali aplicado e tu tá achando que vai perder tudo. E principalmente uma chuva de dúvidas, porque vai chegando todas essas informações e você simplesmente não sabe se compra, se vende, se chora ou se comemora. E posso ser sincero com você, isso sempre vai acontecer quando você escutar alguma coisa de Bitcoin, enquanto você não compreender como funciona, enquanto você não tiver como encontrar uma referência para entender o que está acontecendo. E sendo muito direto com você também, independente qual seja a opção, pode ser qualquer investimento na renda variável. Sempre que você vê subindo muito ou despencando muito e você não sabe o que está acontecendo, você vai sempre se apegar àquilo que está na sua frente, que quase sempre é o gráfico. Isso traduz basicamente um problema de descontrole emocional. Você fica tão ansioso que não consegue parar um pouco, respirar e tentar entender o que é que está acontecendo. Então, antes da gente falar das principais ferramentas, dos principais parâmetros de indicadores para você conseguir saber escolher, eu preciso citar duas coisas que tu tem que parar de fazer imediatamente se tu realmente quer investir em Bitcoin. A primeira delas é: para de ficar olhando o gráfico distante. Tem gente que fica tão nervoso que não para de olhar para o gráfico. Só que o cara não olha para tirar análise, o cara olha para ficar torcendo. É aquele cara que foi com a dica de um amigo, compra que tá dando certo e fica olhando o gráfico. E o cara fica lá distante. Vai beber água, olha o gráfico. Vai no banheiro, volta e olha o gráfico. Respira, olha o gráfico. Não adianta você fazer isso, só vai deixar você ansioso. Quem sabe realmente fazer interpretação gráfica não faz isso que você está fazendo. O cara analisa num determinado momento e ele vai viver normalmente. E ele só volta para analisar mediante alguma coisa específica que está acontecendo. Ele sabe analisar as ferramentas. Então, se você realmente não quer fazer besteira e não quer escolher mal, não fica olhando o gráfico distante. A segunda coisa que tu tem que parar é: saiba interpretar os seus resultados. Seja ele positivo ou negativo, tem um controle emocional, bicho. Sabe o que acontece? Tem muita gente que quando vê os números ruins, se desesperam e começam a vender. E aquele cara que vê os números muito bons, ele começa a se desesperar e querer comprar. Galera, deixa eu dizer pra você, bem calma aqui pra você, respire comigo, entenda. Sempre que tiver em queda, é o momento de comprar. Sempre que tiver em alta, é o momento de lucrar ou esperar. Como assim, Elias? Se você tem
e faz sentido para o seu objetivo financeiro resgatar para você lucrar, seja você trader ou não, faça. Se você não tem e quer investir, está vendo ele lá em cima, espere. Agora, se estiver lá embaixo, é o momento de você adquirir, independente se há 2 anos, 1 ano atrás estava bem mais baixo. O mercado, ele traduz para você o que está acontecendo. E sem controle emocional, moral, não é para você, ok? Entendido isso, vamos embora falar sobre os principais indicadores. E o primeiro deles, o cenário macroeconômico. Veja, se você quer investir em criptoativos, você tem que mergulhar nesse assunto todo dia. Você tem que analisar o mercado, porque a economia onde você mora e a economia dos demais países a respeito desse assunto traduz o que está acontecendo. Você precisa ficar muito informado. Analise tudo a respeito de macroeconomia. Tudo que se refere a criptomoeda e Bitcoin, leia, analise, veja o que está acontecendo. Isso vale para qualquer tipo de investidor. De repente você é um cara muito craque em analisar gráfico. Você olha o gráfico e já identifica a oportunidade. Tem que dar uma analisada no mercado. De repente você é um cara que é craque em fazer conta. Elias, deixa comigo que eu mato no peito, faça as contas e consiga identificar quando é oportunidade e quando não é. Beleza, mas tu tá sabendo o que está acontecendo no mundo? Não. Se você não se informa, você tem uma tendência de escolher mal. Ou você vai pegar o bonde já andando e vai perder a oportunidade de adquirir com um preço melhor, ou você vai perder uma oportunidade, se desfazer de repente em um momento que você poderia estar lucrando. Segundo parâmetro que você tem que analisar toda vez que for decidir comprar ou vender, o MV sobre RV, o famoso Z-Score. O MV sobre RV nada mais é do que o valor de mercado do Bitcoin sobre o seu valor real. E não, eu não vou falar inglês nesse vídeo, vou deixar aí para você ler, porque senão você vai mangar de mim nos comentários, né? O que significa valor de mercado, Elias? Nada mais é do que uma média ponderada multiplicada pela quantidade de Bitcoin circulando. Você vai ver, não é a cotação atual, você vai ver a cotação do Bitcoin todas as vezes que ele foi inserido na cadeia, no on-chain, e você faz uma média ponderada, multiplica pela quantidade circulada, achou o MV. Pronto, agora lascou. Como é que eu vou fazer isso, Elias? Eu não sou bom em matemática, não sei fazer isso. Relaxa, respira, fica light, tu vai encontrar isso no Google facilmente. Segundo, é o valor real que ele está tendo, que é outra informação que você também encontra no Google. Basicamente, quando você faz a razão desses dois, você encontra um índice, que é exatamente o Z-Score. E através desse índice você consegue traduzir oportunidade ou não. Por quê? Esse parâmetro aqui ele vai dizer exatamente para você o momento em que o preço do Bitcoin vai estar subvalorizado ou sobrevalorizado. Você vai identificar através desse parâmetro aqui. Como é que vai funcionar? Todas as vezes que você pesquisar o MV sobre RV do Bitcoin atual, ou o Z-Score, e ele estiver abaixo de 1, significa que o preço do mercado sobre o Bitcoin está abaixo do que ele realmente vale. Ele vai estar subvalorizado. Em outras palavras, é o momento de você comprar. Se ele estiver entre 1 e 3,5, significa que ele já está se valorizando mais e pode atingir um estado de equilíbrio. Nem vai estar muito barato, nem vai estar muito caro. É um cenário próximo de estar justo. Agora, se esse índice superar o valor de 3,5, significa o contrário, que o Bitcoin está com preço sobrevalorizado, ou seja, o mercado está pagando mais do que ele realmente vale. Não é o momento de comprar, é o momento de vender, dependendo do seu objetivo. Eu, particularmente, faço o seguinte, está menor do que 1, compre, pelo amor de Deus. Está entre 1 a 2, ainda é oportunidade de compra. Superou 2, está perto de 3, é o momento de você aguardar. Na data do vídeo, esse índice estava 2,92, o que traduz um cenário mais de observação. Nem está muito barato, nem está muito caro, está em equilíbrio. Belezinha? O terceiro índice, para mim, é um dos mais importantes e também um dos meus favoritos, que é o índice de medo e ganância. É um índice montado ou moldado em função das informações que circulam a respeito do assunto e também em função da circulação de capital. O índice de medo e ganância, ele funciona como uma tradução do sentimento do investidor. Pensa comigo, o Bitcoin é um tipo de moeda descentralizada e independente. A única coisa que determina o seu preço é oferta e demanda. Se tem muita compra, significa que o preço aumenta. Se tem muita venda, baixa procura, significa que o preço cai. Então, uma das formas da gente conseguir entender se é o momento certo de investir ou não, é entendendo o sentimento da pessoa. Se existe medo no mercado, ou se existe ganância. Esse índice ele varia de 0 a 100%. E vão existir faixas etárias em que em cada faixa etária percentual a gente tem uma interpretação diferente. Mas calma, antes da gente chegar lá, eu preciso que você entenda
como esse índice ele é montado? Basicamente, vão existir 6 pilares. Eu gosto de falar pilar porque eu sou engenheiro civil e pilar coloca tudo para ser erguido, né? O pilar é um elemento estrutural. Então, quais são esses 6 pilares? Cada um deles eles tem um peso diferente, em que somando todos eles, a gente chega no valor do índice de medo e ganância. O primeiro deles é a volatilidade. Ele tem um peso de 25% e ele vai medir exatamente a quantidade de Bitcoin que foi comprado ou foi vendido dentro de um período de 30 a 90 dias. Ele analisa como foi o comportamento do mercado. Se a volatilidade é muito alta, significa que tem muita venda e ele vai puxar o índice para o estado de medo. Agora, se existe uma volatilidade muito baixa, significa que há um volume de compra nos últimos 30 a 90 dias e ele puxa o índice para o lado da ganância. Beleza? O segundo é o valor de mercado e Momentum. Também tem um peso de 25% e também analisa dentro do período de 30 a 90 dias. O que seria o valor de mercado? O valor de mercado é um balanço dentro desse período que eu citei para você do fechamento no dia no volume de compra e de venda. Por exemplo, se nos últimos 30 dias, na grande maioria das vezes, o mercado fechou positivo quanto à compra de Bitcoin, significa que ele cresceu, valorizou. Logo, ele puxa o índice de medo e ganância para ganância. Da mesma forma, quando o valor de mercado cai nos últimos 30 ou 90 dias, indicando que, na maioria das vezes, todos os dias fechou em queda, ele vai puxar para o lado do medo. Já o Momentum, ele representa a velocidade em que essa oscilação de preço aconteceu. Terceiro pilar que forma o índice medo e ganância é as pesquisas. Tem um peso de 15%. Veja, quem investe em Bitcoin, a pessoa que é um investidor da área, ele consome muito sobre criptomoedas, sobre esse nicho. Então, as pesquisas desse tipo de pessoa é muito mais refinada e muito mais específica. Quanto mais pesquisas forem feitas e pela natureza das pesquisas associada ao tema, ele vai movimentar o índice no sentido do medo ou no sentido da ganância. Também existe a questão das redes sociais. Como eu tinha dito, o índice medo e ganância, ele analisa exatamente a quantidade de informação que circula para entender o sentimento do investidor, certo? E nas redes sociais, dentro desse nicho de criptomoedas, existe muita informação circulando. Quanto mais informação divulgada como cenário positivo ou negativo, mais o índice vai se movimentar para traduzir o sentimento do investidor. Temos também o quinto pilar, que é a tendência. Da mesma forma que tem gente que consome esse conteúdo pesquisando, tem pessoas que não, que foram influenciadas porque viram alguma coisa e vão lá e se aventuram em fazer algumas pesquisas, que geralmente giram em torno de pesquisar a cotação diária. Então, todo tipo de busca que acontece no Google influencia também o índice de medo e ganância em relação a como ele vai se comportar. E o sexto pilar é a dominância do Bitcoin. Também tem um peso de 10%. Eu vou falar mais sobre ele porque é uma ferramenta que você precisa também analisar isoladamente. E basicamente ele vai ver o peso da capitalização de Bitcoin comparado com a circulação de capital geral do mundo cripto. Em contrapartida, ele vai traduzir diretamente se o mercado vai tender a ter medo ou ganância, se existe uma disparidade maior ou menor em relação à quantidade de capital em Bitcoin pela quantidade de capital que existe no mercado. Entendido isso, como é que funciona o processo de interpretação, Elias? É 6 faixas percentuais. Se tiver o índice de 0 até 24%, indica que o mercado está em medo extremo. Em outras palavras, é o melhor momento para comprar. É o momento em que a queda vai ser muito grande e é esse o momento ideal para você aproveitar. Quando está entre 25% até 49%, é um cenário de medo. Ainda é oportuno para comprar, mas não vai ser nada tão descarado como é a situação de medo extremo. Mas é um período interessante para que você consiga avaliar o que está acontecendo e aproveitar. Quando supera esse percentual e chega em 50%, é um cenário de esperar. Significa equilíbrio. Nem existe medo demais, nem ganância demais. Está todo mundo aguardando o que pode acontecer na economia mundial e que possa influenciar na decisão de alguém que está investindo. Nesse tipo de situação, não se faz nada, só se observa. Superou 50%, de 51% até 74%, indica ganância, ou seja, há uma procura muito grande por Bitcoin e, consequentemente, o preço dele vai estar muito grande, o que não compensa comprar. Compensa você vender, dependendo do teu objetivo, ou simplesmente aguardar, se você é aquele cara do longo prazo. Passou de 75% até 100%, é ganância extrema, é uma situação extra da extra da extra. Não se compra aqui, só se vende ou se observa. Por quê?
Depois da ganância extrema vem uma correção de preço. Ele cai pra caramba e volta ao estado de medo extremo, que é exatamente a oportunidade ideal. Deu para você entender aí? Cara, é formidável o índice medo e ganância. Na data de gravação, a gente pesquisou e você vai ver aí na tela como é que funciona. Tá vendo que é um reloginho? Ele muda de cor, de vermelho, laranja, verdinho e muito verde, para indicar medo extremo, medo, ganância e ganância extrema. E aí você vai ver que no momento está um período de ganância, né? Ontem estava ganância e na foto vai dizer que na semana passada também estava em estado de ganância. Ou seja, é um momento de não comprar. O preço está alto. E o quarto parâmetro que você tem que analisar aqui é o múltiplo de Mayer. Esse número aqui é muito importante, presta muita atenção aqui, porque ele vai dizer para você os períodos de ciclo econômico. Ele é muito importante em outros investimentos de renda variável e não seria diferente com o Bitcoin. Como é que calcula esse múltiplo de Mayer? Você vai pegar a cotação atual sobre a cotação média nos últimos 200 dias, a cotação nominal, né, nos últimos 200 dias. E em função do resultado disso aí, você vai conseguir identificar momento em que há sobrevalor do Bitcoin ou subvalor, ou seja, se o preço vai estar bom ou vai estar ruim. Basicamente funciona da seguinte forma: quando o índice está abaixo de 1, significa, meu querido, que é o momento ideal para você adquirir. Por quê? É o momento de medo extremo. Tá vendo que se conecta? É o momento em que você vai ver o MV sobre RV também abaixo de 1. Por que, Elias? Significa que a procura é pequena, tem muita volatilidade, ou seja, está subvalorizado. O mercado não está pagando o que realmente vale. Quando ele supera 1 e vai até 2,4, é um cenário em que está atingindo um certo equilíbrio. Ou seja, ele vai ganhar valor e vai tentar se equilibrar em termos de preço. Eu, particularmente, penso o seguinte: está entre 1 e 2, opa, aproveita. Está abaixo de 1, não precisa nem dizer, aproveita. Superou 2,4, aí não tem jeito. Não é hora de comprar. Significa que o preço está muito alto, ele está sobrevalorizado e você precisa ter consciência de que se adquirir naquele momento, você está adquirindo um momento de ganância ou ganância extrema, você está adquirindo num período em que está todo mundo comprando e o preço dele está muito alto, ok? Você vai ver aí na tela que na data do vídeo a gente pesquisou que o índice ou múltiplo de Mayer estava 1,32, o que é bem atrativo, né? Ele chegou a atingir valores bem menores e quando atingiu a máxima histórica, isso aqui disparou pra caramba. Você vai ver aí na tela como é que a gente consegue identificar, tá? Quinto parâmetro que você precisa entender é a dominância do Bitcoin. A gente já citou anteriormente aqui a importância dele e para mim é fundamental analisar isso aí antes de você fazer uma decisão. Como eu tinha falado antes, a dominância do Bitcoin ela serve para que você faça uma comparação na circulação de capital. E por que é importante isso, Elias? Veja, é importante você saber disso porque você consegue identificar a tendência do mercado. Só uma observação aqui, na verdade duas. Primeiro, a dominância do Bitcoin ele não traduz nada sobre a cotação atual, tá? E também não diz para mim, para você, que está tendo uma circulação imediata de muito dinheiro. Está vendendo muito ou está comprando muito. Ele faz um panorama geral, tá? Ele analisa de forma macro. E como é que é calculado? Você vai fazer a razão direta entre a circulação de capital de Bitcoin sobre a circulação de capital do mercado. E dessa razão, multiplicando por 100, você acha um percentual. E esse percentual vai dizer para você como é que está o comportamento do mercado. Só uma informação importante aqui. Ao longo da história do Bitcoin, sempre que a gente tem os períodos de halving, que é quando a gente tem aquela dificuldade para minerar, aquela redução de quanto se consegue minerar, a gente tem alterações significativas da dominância do Bitcoin. Se tu não sabe o que eu falei agora, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, que é um vídeo que a gente explica muito do que é o Bitcoin, de como funcionam as criptos, para você entender como é que funciona esse universo, tá? Mas voltando. Para você ter uma ideia, por exemplo, de 2017 para 2018, a dominância do Bitcoin saiu de 60% para 32%. Quando a gente passou de 2019 para 2020, saiu de 60% ou quase 60% para 70%. Então, isso sempre vai acontecer. Tá, Elise, o que significa? Calma, a gente vai ver agora. Quando você tem um percentual de dominância do Bitcoin muito abaixo de 50%, você indica de que o mercado tem uma tendência de medo. Ou seja, a gente vai ter uma circulação de capital nas demais opções de cripto e muito menos em Bitcoin. Quando você vê esse percentual próximo de 50%, significa um equilíbrio. Ou seja, o Bitcoin não predomina tanto assim em relação ao restante do mercado, é um período de neutralidade. Ou seja, nem tem medo, nem tem ganância demais. Já quando ele supera, e supera em muito os 50%, chegando próximo de 100%,
indica de que existe um volume muito grande de capital circulando em Bitcoin. Tem muita movimentação financeira, o que significa que as demais opções de cripto do mercado podem ser mais atrativas, ou seja, em outras palavras, é um estado de ganância. Para você ter uma ideia como é importante, como se conversa tudo que a gente está falando aqui, a gente pesquisou na data do vídeo e a gente viu o seguinte: a capitalização do mercado do Bitcoin estava em torno de 1,88 trilhões de dólares. E a capitalização de mercado geral de criptomoeda, 3,7 trilhões. E quando você faz essa razão e multiplica por 100, dá um percentual de 50,88. Tu viu na imagem que eu mostrei sobre o índice de medo de ganância, não foi? Estava em torno de 50 e alguma coisa. Tu viu também, né, sobre o múltiplo de Mayer, que a gente viu também, e você viu sobre MVRV. Todas essas informações, elas precisam ser analisadas juntas. Você não pode pegar um desses índices isolados e tomar a sua decisão. Você tem que analisar tudo isso para tomar uma decisão, porque eles se conversam. E não, esses não são os únicos parâmetros de referência. Vão existir muitos outros. Só que esses 5 aqui que eu trouxe para você, você consegue encontrar de graça na internet. E uma outra observação aqui também muito importante. O seu posicionamento em relação a quanto de dinheiro que você vai investir vai depender do seu perfil e você precisa ser muito fiel a isso. Eu não estou nem aí se você vai me xingar, mas a realidade é o seguinte: se você é conservador, nem pense em investir em Bitcoin. Desista, não é para você no momento. Não é o momento certo de você entrar aqui. E eu sei que mexe muitas vezes com a gente quando a gente vê os números e a valorização. A gente fica assim, caramba, bicho, eu podia estar ganhando dinheiro. Mas não é o momento certo de você fazer isso. Não, Elias, mas eu sou moderado. Eu sou um cara que já estou um tempo investindo. Eu posso colocar uma boa quantidade de dinheiro, não posso? No máximo 5%. Não, Elias, faz comigo não, pô. Eu sou bom em matemática. Eu sei tirar onda na análise gráfica. 5%. Não, Elias, 5%. Não coloque mais que 5% da sua carteira em Bitcoin, porque você ainda precisa de mais experiência para isso. Ah, Elias, mas eu sou arrojado, cara. Eu sou um cara que tira onda em criptomoeda. 10% da sua carteira. Ah, Elias, faz o seguinte. Aí tu tá brincando comigo. Eu sou um chupeta de baleia no sentido de criptomoeda de Bitcoin. 10% da carteira, velho. Não faça mais que isso, não. Olha, eu não estou descredibilizando a sua capacidade. Muito menos estou dizendo que Bitcoin não vale a pena. Pelo contrário. Mas diversificar ainda é mais importante. A gente vive um cenário que muda constantemente. E quanto mais opções você tiver, mais você consegue se dar bem no rendimento da sua carteira. Pense comigo. Independente qual seja o seu posicionamento como investidor, vamos colocar aqui o cara que é arrojado. Se você tem uma carteira que cresce todos os anos, concorda comigo que esses 10% também vão te dar retorno e cada vez mais você vai alocar mais capital para aqui, então você ganha de todo jeito. É lógico que existem alguns cenários que fazem com que a gente tenha que agir rápido e realocar, e redistribuir, porque está acontecendo uma coisa e você pode perder dinheiro. Tudo bem, mas isso não é uma regra, é uma exceção. E não é a Liz que está defendendo essa bandeira querendo ser o bambambam, não. Os grandes especialistas falam isso, que você precisa levar em consideração proteção. Agora, o que realmente eu tenho certeza é o seguinte: se tu tinha dúvida em como decidir, em como entender ou como tomar uma decisão, agora tu tem as ferramentas na tua mão aí. Coloca em prática, exercita isso. Você vai ver que vai gerar uma rotina, um hábito. Toda vez que você quiser se informar, quiser tomar uma decisão em relação a esse mercado, você vai conseguir identificar e entender facilmente cada um desses índices. Gostou do vídeo? Então compartilha, coisa linda. Compartilha com teus amigos aí. Tenho certeza que todo mundo quer ganhar dinheiro com Bitcoin e você só vai conseguir fazer isso do jeito certo se você entender o que está fazendo. Esse foi o vídeo de hoje, galera. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima aí. Valeu!